Olá pessoal, eu sou Eduardo. Esse é o primeiro vídeo que eu vou postar para vocês sobre os carros que são pouquíssimo conhecidos de todos nós. Vamos lá, esse aqui é o primeiro, um carro de 1955, o Packard Württemberg. Esse carro era um carro de corrida, lá pelos anos 1930, final da década de 1930. Ele era um carro de corrida e essa categoria desses monopostos ficou até mais ou menos 1952, 1953, quando o proprietário Württemberg, que é o que dá nome aí para o carro, acabaram as corridas, ele ficou com o carro e ele resolveu transformar esse carro num carro do dia a dia, um carro de turismo. Aí ele pegou uma carroceria de fibra de vidro, moldou uma carroceria em fibra de vidro para colocar no carro, que usava um motor grande, né, um motor de corrida, e esse é um exemplar único. E parece que até hoje ele ainda existe por um colecionador de São Paulo, né, que não se sabe exatamente quem é, mas parece que ele existe ainda até hoje. Esse outro aqui, outro carro de 1955, chamado Tucker Carioca. O Tucker, se alguém lembra, era um americano que nessa época aí do final também de 1940, começo de 1950, ele tentou lançar um carro lá no mercado americano, que era o Tucker Torpedo, com motor aeronáutico, motor de 6 cilindros, muito grande, que era usado por aviões, e que até hoje ainda se usa esse motor em aviões. E ele lançou esse Tucker Torpedo lá nos Estados Unidos, com um design revolucionário, que estava até acima da época, né? Acima do tempo ali, na época que foi lançado, e não deu certo, e ele foi praticamente à falência. Aí o que ele fez? Ele veio para o Brasil, ele veio para o Rio de Janeiro, e fez uns esboços de alguns carros, queria lançar um carro mais econômico, fez alguns desenhos, até que chegou no esboço desse desenho, né, que usava inclusive, olha, esse bico aqui, que era daquele Tucker Torpedo, que não deu certo, e era um carro assim, bem diferente, bem interessante. Não usou o motor de avião, que seria muito grande, usou um motor de 4 cilindros, e fez esses esboços e deu o nome de Tucker Carioca, em homenagem à cidade ali que o acolheu na época, né? Mas o que aconteceu é que em 1956, depois dos primeiros desenhos, quando se começar a fazer os protótipos, o Tucker faleceu e aí o projeto parou e acabou morrendo, aí ficou só nesses esboços mesmo. Esse aqui é um carro de 1956, tá? Um Centaurus 400, e era um triciclo, né, com motor pequeno, um motor de 12 HP, que ele tinha um bico aqui que parecido com o de trator, né? Se a gente olha aqui para ele, parece que é um trator, né, uma coisa bem interessante, e é um carro que atingia 80 km por hora, né, ainda bem. Imagina esse carro aí fazendo uma curva, deve ser alguma coisa meio esquisita, né? Um triciclo desse não deve ter uma estabilidade nenhuma. Interessante também que ele era até conversível, né? A gente vê aqui que ele está com a capota, né? Aí ele sem a capota, e era um triciclo que também acabou não dando certo. Tá? O próximo carro aqui, de 1956, o Joagar. O Joagar porque quem criou o carro era um engenheiro lá do interior de São Paulo, Joaquim Garcia, pegou as iniciais, o nome dele, e criou esses dois protótipos aqui. Tá? Esse aqui que eram de 2 lugares, com motor de 2 cilindros, e esse aqui, um modelo um pouco maior, uma wagon, né, uma perua, de 4 lugares e motor de 4 cilindros. Esse daqui, particularmente, eu acho bem interessante. Eu acho um carro bem bonitinho. Esse daqui já mais quadradão, mas também, a exemplo dos outros aí, foram feitos só esses protótipos, né, e acabaram também não sendo produzidos. E esse aqui é um carro de 1956 também,
o Alfa Cadillac, que também era um carro de corrida, né? Era um Alfa que era usado na categoria monoposto também, que existia, tá? E quando essa categoria também deixou de existir, o proprietário pegou o carro e transformou também num carro de turismo, né, para poder ser utilizado no dia a dia, né, e acabou fazendo esse modelo aí, que usava um motor grande, também um motor de corrida, né, que chegava facilmente aí a 210 km por hora na época, né, imagina, 1956, uma velocidade dessa, e era uma coisa aí, um desenho também muito interessante, muito bonito, né? E é isso, gente. Por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Aguarde os próximos vídeos, os próximos carros, né, que iremos mostrar aí para vocês. Até a próxima!